Agora, turma, a gente vai direto para verificar o teste da derivada segunda. A gente vai formalizar o resultado que a gente já praticamente obteve na aula passada. Então, vamos lá para o nosso slide, que aqui a gente já vai estar vendo o teste da derivada segunda. Então, o teste da derivada segunda, formalizando, ele vai ser, ó, se a derivada primeira da função fx em x igual a x0, ou seja, quando a gente tiver a nossa condição necessária estabelecida e a gente encontrar aqueles valores estacionários, o valor da função fx será um máximo relativo se o valor da derivada segunda, ó, se ele for o quê? Menor do que zero. Ah, aqui é duas linhas, tá bom? E o mínimo relativo se o valor da derivada segunda, naquele ponto, ele for o quê? Maior que zero. Então, não vamos confundir como na aula passada. Um valor da derivada menor que zero, a gente tem um máximo, e um valor da derivada maior que zero, a gente tem um mínimo, tá bom? Foge um pouquinho da intuição de vocês. Então, encontre o extremo relativo da função f de x igual 4x ao quadrado menos x. Então, vejam que a gente precisa, no passo 1, estabelecer a condição necessária. A gente faz a primeira derivada e iguala a zero. Vou sempre repetindo, aqui a gente tem a nossa condição necessária. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter que encontrar o valor de x, o ponto em equilíbrio, o ótimo, aquele extremo. No caso, um x asterístico. Quando a gente derivou, a gente caiu numa função do primeiro grau, então a gente só tem apenas um único valor de x calculado. 1 sobre 8, 1 oitavo. Agora, o que a gente pega e verifica? Esse 1 oitavo, a gente vai a gente vai derivar para fazer a nossa agora condição suficiente, a gente vai derivar novamente a função da primeira derivada e analisar seu sinal. Então, a segunda derivada dessa função aqui é fazer a derivada de 8x dá 8 e a derivada de menos 1, que é uma constante, isso aqui vai para zero, tá bom, gente, quando a gente for derivar. Então, a segunda derivada vai ser um valor maior que zero. E pelo que a gente acabou de ver, quando ela é maior que zero, a gente vai ter o mínimo relativo. Vejam que aplicar o teste da derivada segunda, ela é muito mais rápido do que o teste da derivada primeira. É claro que aqui a gente só está trabalhando com um caso que a gente tem um valor menor que zero e um maior que o zero. Ah, professor, e se a gente tiver aí o valor da segunda derivada nesse ponto sendo igual a zero? Aí a gente tem agora um indício que isso aqui vai ser quem? Um ponto de inflexão, que a gente viu na aula passada, que era aquele ponto J. Como é que a gente vai ter certeza? Aí a gente vai ter que aplicar o teste da derivada primeira para ter certeza que ele é um ponto de inflexão, para verificar lá a troca do sinal, se ele for de menos... Opa! No caso, é o mesmo sinal que a gente vai estar estabelecendo aqui. Então, se ele for de menos para menos, ou se ele for de mais para mais. Aí a gente vai ter esse ponto de inflexão. Mas muito rápido, muito simples o teste da derivada segunda. Vamos verificar um outro exemplo. Então, a gente tem uma função fx igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. E a gente vai estar aplicando primeiro, como eu já falei, o nosso passo 1 é a nossa condição necessária. É bom ficar sempre fixando isso para vocês saberem um passo a passo para estar sendo estabelecido. Então, a gente pega e deriva a função g' de x. A derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. A derivada de menos 3x ao quadrado vai ser igual a menos 6x. E a derivada da constante vai ser zero. E a condição diz o quê? Que a gente tem que derivar a função e igualar a zero. Agora, a gente vai achar o valor de x. Então, a gente tem 3x ao quadrado, passa esse menos 6 para o outro lado, vai ficar igual a 6x. A gente pode cortar um x daqui. Esse x com um desse x vai ficar 3x igual a 6. Ou seja, o x vai ser igual a 2, que é aquele valor que a gente quer encontrar. Tá certo? Agora, a gente precisa estar obtendo o passo 2 do teste da derivada segunda.
E esse passo 2 é obter a condição suficiente. Lembrando, se a gente tiver aí a segunda derivada dessa função menor que zero, lembre da intuição, ela é contra. Ou seja, esse valor é menor que zero, ele diz que é o máximo. Se o valor dessa segunda derivada aqui for maior que zero, a gente vai ter um mínimo. Então, a gente tem que a primeira derivada da função é igual a 3x ao quadrado menos 6. E a gente vai fazer a segunda derivada. Então, g duas linhas de x vai ser igual. A derivada de 3x ao quadrado vai ficar igual a 6x. A derivada de menos 6x é igual a menos 6. Agora, a gente tem que estar analisando o sinal com aquele valor x que a gente obteve. Então, a gente vai calcular o x duas linhas de 2. Isso vai ser igual a 6 vezes 2 menos 6. Aqui a gente sabe que vai dar 12 menos 6, ou seja, esse valor vai ser 6, que é maior do que zero. Se é maior do que zero, a gente vai ter o quê? Bem aqui, ó, que a gente acabou de determinar, um mínimo nessa função. Agora, em que ponto da função que vai ser esse mínimo? Então, a gente precisa estar agora estabelecendo o valor que vai ser encontrado na função g de x. Então, a gente vai aplicar o g de 2, que a gente já sabe que é o mínimo. Isso vai ser igual, no lugar do x, atribui o 2. 2 ao cubo menos 3 vezes o 2 ao quadrado mais 2. 2 ao cubo é igual a 8. 2 ao quadrado dá 4, vezes o menos 3 dá menos 12, mais 2. Então, aqui a gente tem 8 menos 12 dá menos 4, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, o valor que a gente encontrou na condição necessária, esse extremo aqui do x igual a 2, que com a condição suficiente a gente chegou que ele é um mínimo, e ele vai provocar o mínimo, o x igual a 2 na função, que vai ser igual a menos 2. Então, o ponto mínimo que a gente tem vai ser igual o x e y, que é o par no plano cartesiano, onde o x vai ser igual a 2 e o y igual a menos 2. Então, quando a gente fizer, se tiver interesse de calcular aqui no gráfico, a gente vai estar estabelecendo esse ponto, tá certo? Esse foi um exemplo que a gente fez. Na próxima aula, eu vou estar trabalhando com vocês já uma aplicação para vocês verificarem na economia como é que funciona esse teste da derivada segunda, quando a gente quer otimizar, ou seja, maximizar uma função lucro, e com isso a gente pode depois estar fazendo exercícios e finalizando essa primeira parte do teste da derivada primeira e da derivada segunda. Gostaria que vocês utilizassem bastante o livro do Chiang, que eu já disponibilizei para vocês, e resolva os exercícios que tem lá, tá bom? Então, até a nossa aplicação, a próxima aula.